Na semana passada eu mostrei para vocês um indicador da vela dos bilhões, que identifica onde o dinheiro pesado realmente entra no mercado. E o resultado, meus amigos, foi absurdo. Bombou lá no meu grupo do Telegram. Muita gente começou a mandar sugestões de automação para transformar esse indicador em um robô. Então, meus amigos, chegou a hora de colocar tudo isso em prática. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como esse robô detecta a vela de maior volume do dia e executa as entradas automaticamente. Beleza? Bora aqui para a tela, vamos ver todos os detalhes. Vamos lá. Meus amigos, esse aqui é o indicador que eu mostrei para vocês na semana passada. Então, o que é que ele faz, meus amigos? Ele pega a vela com maior volume do dia acima de um determinado patamar. Aqui ele está parametrizado com 4 bilhões de reais. Então, quando a gente tem uma vela com um volume acima de 4 bilhões de reais, ele identifica a máxima dessa vela, ó, como identificou aqui, identifica a mínima dessa vela, tá? E traça para a gente duas linhas, uma linha de resistência aqui em cima e uma linha de suporte aqui embaixo. E com essas duas linhas aqui que a gente pode fazer alguns trabalhos aí de automação, beleza? Dentre as recomendações que eu tive lá no meu grupo do Telegram, tá? Teve uma que me chamou mais atenção, que foi o quê? Pegar o rompimento, tá? Da máxima ou da mínima. E se o mercado não for para o lado que a gente quer, a gente faz a reversão de mão, tá? E a gente pode também fazer o aumento de posição na reversão, ou seja, por exemplo, entrar com um contrato e dobrar a mão caso o mercado venha contra. Então esse dia aqui, ó, dia 20 de outubro, é um dia onde o nosso bot teria feito aí reversões, né? A gente vai poder pegar esse dia depois e testar se a mecânica que a gente vai criar aqui do nosso robô funciona certinho, tá? Então ele rompeu a máxima, o mercado não evoluiu, depois ele voltou, rompeu a mínima, aqui ele teria feito a dobra de mão e por último aqui ele teria estopado, obviamente, tá? Então a gente vai usar esse dia aqui como base para poder testar a mecânica do robô e para ver se está tudo funcionando certinho, tá? Então no vídeo de hoje eu vou passar rapidamente como é que esse indicador foi criado, porque no vídeo passado eu já mostrei no detalhe, no passo a passo, como ele foi criado. Hoje eu só vou passar um pouco por cima para vocês não ficarem muito perdidos, mas caso você fique com alguma dúvida de como ele realmente foi criado, veja o vídeo da semana passada, beleza? Lá tá explicadinho no detalhe. Depois, meus amigos, nós vamos utilizar essas máximas e mínimas para desenvolver um robô, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai operar, então, no rompimento da máxima ou rompimento da mínima, aquilo que ocorreu primeiro, tá? Com uma virada de mão, fazendo dobra de posição. A gente vai poder dobrar a posição, tá? Outra coisa que a gente vai avaliar aqui é o tamanho dessa amplitude, beleza? Se essa amplitude aqui, ela for muito grande, a gente não vai querer ficar pegando o rompimento, tá? Se essa amplitude for grande, seria melhor a gente trabalhar vendendo no topo, né? E comprando no fundo. Porque aí, normalmente, quando o preço chega lá, cara, depois de ele ter andado muito, normalmente ele dá uma recuada, tá? Como foi o caso, ó, por exemplo, desse dia aqui, ó, tá? Esse dia, no primeiro toque, ó, tá vendo o primeiro toque, ó? Ele chegou a voltar até a metade do candle, né? Que deu esse maior volume aí, ó. Chegou a dar uns 400 pontos na volta, tá? Então, nesses dias onde a amplitude fica muito grande, ó, não vale a pena pegar esse tipo de rompimento, tá vendo? Ó? Olha esse dia de ontem aqui, ó, dia 21 de outubro. Olha o tamanho da amplitude dessa vela, cara. 770 pontos. Como é que você vai pegar um rompimento de um negócio desse? Não dá, né? Então, em casos assim, ó, é melhor a gente trabalhar com a venda em cima, tá? E a compra embaixo, beleza? É possível fazer também nesse robô o quê? Trabalhar questão de reteste, tá? Eu posso fazer um vídeo exclusivo mostrando para vocês como trabalhar o reteste. O que seria o reteste? O reteste, pessoal, seria isso aqui, ó. Após ele romper, a gente trabalhar aqui com uma venda na região rompida. Como aconteceu aqui, ó, por exemplo, nesse dia, tá? Ó, que ele rompeu, voltou na região, teria dado um bom trade, tá? Tem vários dias aqui, ó, que se você pegar, ó, ele vem trabalhando nessa região rompida, tá? Região de máxima desse candle, e ela funciona muito bem como uma região de suporte. A gente pode fazer isso também. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês num próximo vídeo, tá? Apesar de parecer simples, a gente não pode simplesmente apregoar uma ordem se o fechamento do candle, por exemplo, for maior que essa região. Que ele pode ir numa vela e voltar na outra, né? O ideal é que ele faça isso aqui, ó. Esse movimento, né? Passe algumas velas sem tocar. Então a gente teria que utilizar um contador de candle, tá? Para detectar quantas velas se passou após ele ter rompido, para depois sim a gente fazer o envio da nossa ordem no ponto de suporte aqui, que é a máxima da vela, tá? Então é um setup também que seria bem interessante aí para a gente estar fazendo e desenvolvendo aqui no canal como um exemplo de programação aí para vocês, beleza? Show de bola, meus amigos! Vamos começar a fazer o nosso robô. Mas antes quero mostrar para vocês aqui como é que tá o resultado do meu robô Black Box, tá? Por enquanto, meus amigos, no dia aí com resultado aí de R$550 mais ou menos, ele chegou a atingir, ó, R$685 de gain e R$122 de loss. Esse robô, turma, está disponível para teste, tá? Caso você queira testar esse robô, dá uma olhadinha no link aí da descrição.
vai ter um link para teste de robôs. Todos os meus robôs você consegue testar, com exceção dos robôs que eu ensino a programar aqui no YouTube, obviamente, porque já fazem parte do PEC. E também o código, cara, já é aberto aqui no canal, né? Não tem por que eu liberar teste de um robô que eu já mostro como programar, certo? Então, os outros robôs, o Gradiente Linear, Cash Bands, Black Box, estão disponíveis para teste, você pode testar pelo link da descrição, tá bom? Você pode também, turma, entrar no meu grupo do Telegram. Você entrando no meu grupo do Telegram, você consegue acompanhar o resultado dos robôs. O pessoal posta lá, ó. Hoje, por exemplo, aqui no Black Box, várias pessoas aí já fecharam com gain no dia de hoje, tá? Esse cara aqui já fechou com R$ 807. O pessoal tá trabalhando, às vezes, um pouco diferente, com configurações diferentes, e aí consegue bater a meta um pouco antes, tá? Eu deixo na configuração padrão, um contratinho por nível e deixo o bichinho trabalhar, tá? Então, esse resultado que vocês viram aqui agora, é trabalhando com um contratinho por nível, tá? Ele vai colocar no máximo até 10 mini contratos, tá? Porque são 10 níveis, um contrato por nível, beleza? Eu trabalho sem meta, tá? Mas tem gente ali no grupo que já tá trabalhando com meta. Eu prefiro trabalhar sem meta, deixar ganhar o que der no dia. Beleza, turma? Então entra no grupo do Telegram lá. Além do grupo aqui do Black Box, do Gradiente, pessoal, tem aqui, ó, sugestões de temas para vídeos. Entra aqui, cara. Se você tem uma sugestão, muita gente pergunta, onde que eu deixo a sugestão? Cara, entra aqui no grupo do Telegram, deixa aqui a sugestão, tá? Aqui dentro do grupo. Aí depois eu vou olhando com calma, ó, respondo todo mundo, tá? Depois eu vou olhando com calma e vou elegendo as estratégias aí pro canal, beleza? Porque assim, turma, é difícil, cara. Arrumar tema toda semana aí não é fácil, não. Tá já há 3 anos gravando vídeos aqui sem falhar no YouTube. Então já foram aí, acho que uns 150 vídeos todas as segunda-feiras sem falhar, meus amigos, na consistência. E não é fácil você arrumar tema toda semana, tá? Já tem bastante coisa aqui no canal que você consegue aproveitar e cada dia mais encontrar temas fica difícil. Beleza? Mas vamos lá, vamos para mais um vídeo então hoje. Vou mostrar para vocês como é que este indicador foi criado rapidamente, depois a gente vai passar aqui para o robô, beleza? Então o nome do indicador é o que? Vela dos bilhões, underline YouTube. Esse robô faz parte lá do PEC. Para você que já tem o PEC, é só entrar, fazer o download novamente do PEC. Este código vai estar lá aberto, beleza? O PEC de robôs é um compilado com todos os robôs que eu já trouxe aqui no meu canal, tá? Se eu não me engano, aqui tem 114, 115 robôs, todos com código aberto. Uma vez que você baixa, os 114 robôs com código aberto são seus. E você continua recebendo uma vez por semana durante um ano os próximos robôs que eu trouxe aqui, beleza? Toda semana que eu trago um robô novo, vai lá pro PEC. Fechado? Caso tenha interesse, dá uma olhadinha no link aí da descrição. Então vamos lá. Como é que foi criado esse indicador, pessoal? Primeira coisa, eu tive que criar aqui um laço for para capturar as datas em que eu quero fazer a validação, em que eu quero verificar se houve um volume financeiro acima de um valor especificado, tá? No caso aqui nós vamos deixar aqui em 4 bilhões, beleza? E aí nessas datas eu vou fazer uma varredura. Eu vou preencher uma caixinha, tá? Que seria um array com os valores das datas. Então o que é um array? É uma caixinha assim, ó. Imagina que é uma caixinha, tá? E essa caixinha ela é subdividida em um número X de lugares, beleza? Então aqui é o lugar de número 0, aqui é o lugar de número 1, aqui é o lugar de número 2, aqui é o lugar de número 3. E aqui eu vou preenchendo aqui dentro as datas em que eu quero depois voltar para verificar se houve essa condição de vela com maior volume acima de 4 bilhões, tá? Então eu preencho aqui, por exemplo, no dia 0, a data atual menos o IDATA. O IDATA começa em 0, então é o que? A data atual menos 0, que é o que? A própria data atual. Então a data atual aqui, ó, na caixinha no momento 0, imagina que sim, ó, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Tá? A data atual na caixinha, ó, no momento 0, vai receber a data atual menos 0, que é a própria data atual. Quando ele chegar aqui, ó, na caixinha alocação número 1, que é essa daqui, ele vai pegar, ó, o calc date, que é o current date, ou seja, a data atual menos 1, tá? Que seria o que menos 1? Então seria o dia anterior. E aqui nessa posição número 1, ele vai colocar o valor da data do dia anterior. E ele faz isso, ó, 50 vezes, repete isso aqui 50 vezes e preenche 50 alocações dentro dessa caixinha, tá? E aí depois que ele faz esse preenchimento, ele vem para cá. E aí ele começa a fazer a varredura dessas datas, tá? Então ele vai olhar se o volume for maior do que o volume do dia na posição 0, tá? Então ele começa com I igual a 0. Se for maior e a hora do dia for maior do que 9h05 da manhã, porque eu estou desconsiderando os primeiros minutos do dia, porque pode ter havido alguma distorção de leilão, etc. Então estou desconsiderando, peço para ele olhar a partir das 9h05 somente, tá? Então ele olha se a hora é maior que 9h05, se o volume negociado, que é esse que está aqui embaixo, se ele é maior do que o volume financeiro especificado por mim, que está aqui em cima, e aí eu peço para ele olhar na data em específico. Agora ele vai fazer a leitura. Esse primeiro last for, ele fez o preenchimento das datas. E agora aqui ele vai fazer a leitura do dado que foi salvo dentro dessa caixinha. Então ele vai olhar aqui na posição 0, qual é a data que estava aqui. E aí lá naquela data em questão,
é que ele vai verificar essas condições. E aí ele vai fazer as atribuições do volume para a variável maior volume na posição I, vai atribuir o valor da máxima do candle, vai atribuir o valor da mínima do candle e o valor da hora em que ele foi detectado. Por que eu preciso atribuir a hora? Porque eu quero colocar aqui, ó, uma hora para ele poder traçar essas linhas somente a partir da hora em que houve a detecção. Senão essas linhas aqui, ó, ficariam para trás também, entende? Aí ficaria ruim de enxergar onde é que realmente houve a vela com esse volume maior de 4 bilhões, tá? Então, por isso que eu preciso também colocar a hora. Uma vez que eu capturo esses dados, eu preciso agora fazer a plotagem, tá? Faço a plotagem aqui do meu indicador. E aí eu faço a plotagem do valor da máxima, plotagem do valor da mínima, com a cor verde, a mínima com a cor vermelha, tá? Aqui é a espessura da linha, aqui é o estilo da linha, deixa o padrão 0, aqui é o texto que eu quero que apareça, aqui é a fonte, tá? Fonte tamanho 10, aqui é a posição que eu quero que essa escrita aqui apareça, no caso eu coloquei no topo e mais à direita, beleza? Aqui a data de início da plotagem, a data fim da plotagem, a espessura que eu quero deixar, essa sombrinha aqui, ó, tá vendo essa sombra, ó? Para cima e para baixo mais clarinha, essa aqui é a espessura da sombra, tá? E aqui a hora de início, beleza? A hora de início da plotagem que a gente capturou aqui. E aqui por último, ó, se você pegar nessa linha de baixo, tem a hora fim da plotagem, tá? Então, basicamente é isso que você precisa fazer para criar este indicador, tá? Bom, meus amigos, e o que a gente vai fazer então agora? A gente vai criar um novo arquivo, beleza? Vamos começar no arquivo do zero e aqui a gente vai desenvolver o nosso robô, tá? Mas o nosso robô, turma, vai ser baseado no quê? No indicador que a gente criou aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Não vou ficar escrevendo isso aqui tudo de novo. Então, só vou copiar aqui, ó, a parte do indicador, beleza? E vamos colar aqui no nosso novo arquivo, que vai ser o arquivo do robô, beleza? Vamos copiar, vamos colar aqui, tá? Preciso copiar e colar aqui também, ó, as variáveis, tá? Então, vamos copiar aqui as variáveis que estão aqui, ó. Na verdade, eu vou copiar tudo isso aqui, ó, tá? Vamos copiar aqui, colar, beleza. Poderia fazer o indicador e o robô no mesmo arquivo? Poderia, mas eu achei melhor fazer separado, porque esse indicador ele é muito pesado, tá? E para não ter influência no robô, preferi separar o robô do indicador, beleza? Então, o que a gente precisa fazer de ajustes aqui é o seguinte, ó. Como aqui é somente o robô, não é indicador, tá? Eu não preciso fazer o preenchimento das datas aqui e depois fazer varredura, porque eu só quero operar o dia atual, beleza? Então, o que eu preciso verificar aqui é o seguinte, é se essa condição aqui ela é verdadeira, tá? E se a data, cara, é igual o dia de hoje. É isso que eu preciso fazer. Então, olha aqui, se a data é igual current date, pronto, ele só vai capturar esses dados aqui do dia de hoje. Não vai capturar dados de dias atrás. Eu não preciso desses dias atrás. Só preciso do dia de hoje para operar no dia de hoje, beleza? Então, a parte aqui de captura desses dados já está pronta, tá? E como eu não preciso ficar preenchendo dados, tá? Porque, que nem eu falei, eu não vou olhar para dias atrás, eu não preciso desse for. Se eu tirei o for, eu tenho que tirar esses is aqui também, ó. Tira isso aqui, tá? Tira esses is aqui porque eu quero olhar para o volume atual. Eu não preciso olhar para o volume que foi gravado. Então, eu não quero gravar volume em lugar nenhum. Então, por isso que eu posso eliminar tudo isso aqui. Se eu eliminei, o que acontece? Essas variáveis aqui, ó, elas não são mais do tipo array, elas só são do tipo float. Então eu apago aqui a parte do array, beleza? Mesma coisa, ó, aqui, eu não preciso que seja array, então vai ser só uma variável simples do tipo float, fechado? Para que a gente consiga fazer a entrada no exato instante em que a vela fecha e capturar dados da vela anterior, vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Imagina assim, ó, a gente vai olhar para esta vela aqui, certo? Mas eu quero executar exatamente quando a condição for satisfeita, mas somente quando essa vela fechar. Então, a vela em que eu quero começar a fazer a análise é a vela que está aberta. Então, imagina o seguinte, ó, nós estamos nessa vela aqui, a vela está trabalhando. Beleza, de repente a vela fechou, abriu a próxima. Esta vela aqui, pessoal, é a vela de número 0. Esta vela aqui é a vela de número 1 na minha referência. Então, eu tenho que capturar o volume de quem aqui, ó? Volume da vela 1, tá? Que é a vela que está aqui atrás, não o volume da vela atual. Beleza? Então, vamos olhar aqui também para o high anterior, para o low anterior. E a hora aqui, pessoal, vou acabar que nem vou precisar usar ela, tá? Então, vamos deixar assim. Vou dar uma organizadinha no código aqui, ó. E aí, é o seguinte, meus amigos. Imagina comigo o seguinte. O robô já entrou no trade, tá? Supondo que ele já começou a operar. Eu não quero ficar trocando os dados dessas variáveis, porque senão toda a minha referência de envio, tá? Toda a minha referência de envio de máxima e de mínima podem ser trocadas se esta condição ocorrer numa vela seguinte, por exemplo. E não é isso que eu quero. Aconteceu a situação, eu quero salvar esses dados, quero fazer a entrada, quero jogar as minhas ordens e não quero mais que esses valores sejam trocados enquanto houver posição. Então, eu crio uma condição aqui do seguinte, ó. Ele só vai olhar para verificar esses dados se não houver posições, ou seja, se rest position for igual
a false, beleza? Agora, meus amigos, quando isso aqui for detectado, eu já posso fazer envio das minhas ordens, tá? E é aqui que a brincadeira do robô vai começar. Então, eu vou criar uma condição aqui, o seguinte, se, abre fecha parênteses, res, position, for igual a false, e eu vou criar uma variável chamada amplitude, tá? E quando essa amplitude for menor do que a amplitude max min, então, aí sim o nosso bot vai fazer a entrada, tá? Então, quem que vai ser essa amplitude max min? Essa amplitude max min vai ser uma amplitude que eu vou especificar aqui na minha input, tá? E que eu vou colocar aqui, por exemplo, 300 pontos. Se a amplitude entre máxima e mínima for menor que 300 pontos, o nosso bot está apto a fazer entradas, tá? E aqui, ó, eu crio uma variável chamada amp e vou atribuir a ela o quê? A minha máxima, tá? Max menos mínima, beleza? Aí é só pegar essa variável e declarar aqui na minha área de variáveis, beleza? Então, o que eu falei para ele aqui, ó? Se eu não tiver posições, tá? Isso é minha amplitude, que é a diferença entre a máxima e a mínima detectada. For menor do que a minha amplitude especificada, aí sim ele pode fazer o envio da nossa ordem. Para que isso? Para não cair naquela situação onde a gente tem uma amplitude muito grande, por exemplo, de 700, 800 pontos, e você ficar querendo pegar rompimento de uma vela tão gigante assim, tá? Não vale a pena, beleza? Então, para isso que serve, para a gente poder limitar a nossa entrada a um tamanho X de amplitude entre máximas e mínimas, fechado? Depois que a gente fez isso, turma, a gente precisa fazer envio das nossas ordens. A gente vai querer comprar no rompimento da máxima e vender no rompimento da mínima, tá? Então, a nossa ordem de entrada aqui vai ter que ser do tipo stop. Então, vai ser buy, stop, abre e fecha parênteses. Onde é que eu quero fazer o envio da minha ordem? Na máxima. Máxima cravada ou eu quero deslocar um pouquinho para cima? Quero deslocar um tique pelo menos acima para pegar o rompimento. Então, máxima mais min price increment. Beleza? Vírgula. O primeiro campo é o campo de disparo, é o campo onde a ordem vai ser enviada. O segundo campo é o campo até onde eu topo pagar. Então, vou colocar assim, ó, mais offset, beleza? E o terceiro campo, meus amigos, é o quê? É o número de contratos que eu vou querer entrar nessa mão. Então, vou especificar aqui, ó, como contrato CTO entrada, tá? E aí, o que é que eu faço? Pego esse camarada, CTO entrada, e jogo aqui, ó, na minha input, beleza? É aqui que a gente vai especificar a quantidade de contratos que o bot vai entrar. Tá bom? Vou colocar aqui um contratinho. Beleza. Já temos aqui a nossa situação da compra. Vou colocar o da venda agora aqui, tá? Então, sell, short, stop, abre e fecha parênteses. Quero vender na mínima, menos, min price increment. Então, primeiro campo, campo de disparo. Segundo campo, campo limite de execução, menos offset, beleza? Vírgula, CTO, entrada. Show de bola. Pego agora esse offset, pessoal, e coloco aqui na minha input, tá bom? Esse offset eu vou deixar aqui, ó, com 100 pontos, tá? 100 pontinhos, ponto vírgula. Porque a gente vai colocar ele aqui no índice, tá? Então por isso que é 100 pontos. Se fosse no dólar, você colocar, sei lá, 10 pontos, beleza? Faltou o que aqui, ó? Os pontos e vírgula, né? Agora, pessoal, imagina comigo o seguinte, ó. Supondo que isso aqui aconteceu, tá? Esta situação aqui aconteceu. Eu preciso sinalizar para o meu robô que ela ocorreu, tá? Então vou colocar assim, ó, flag dos pontos recebe igual a 1. Por que eu preciso sinalizar que ela ocorreu? Para que eu consiga, pessoal, manter as minhas ordens apregoadas, porque se na próxima vela essas condições aqui não forem mais satisfeitas, tá? O nosso bot pode fazer o cancelamento do envio das ordens. Então eu crio aqui também, ó, uma condicional, que se a flag, ele só vai fazer o envio aqui, tá? Quando essa flag for igual a 1, tá bom? E aqui em cima, pessoal, nessa condição, faltou uma coisinha aqui, ó. Eu preciso olhar sempre para a última barra do gráfico. Então eu coloco essa função aqui, ó, last bar on chart, para que assim que eu ligue o robô, ele não olhe as velas que ficaram para trás. Ele vai começar a detecção a partir da última vela, a partir do momento em que eu ligar o bot, beleza? Senão ele vai fazer uma varredura do código para trás e pode ser que ele capture valores que não sejam os corretos, tá bom? Show de bola. O que eu faço agora? Pego essa flag aqui, ó, Ctrl C, tá? E jogo ela aqui, ó, declaro ela como inteira, beleza? Legal, pessoal. Agora é o seguinte, ó, esta função de fazer rompimento e dobra de mão quando a situação acontece, eu já fiz num vídeo há umas 3 ou 4 semanas atrás, que é um vídeo de volume relativo, tá? Onde ele também faz esse rompimento a partir de uma vela especificada, onde ocorre um volume que agora eu não estou me lembrado bem ao certo como é que funciona o set. Mas essa questão aqui, ó, dos rompimentos, esse robô que já está pronto e também faz parte lá do PEC, já foi desenvolvido, já está aqui no canal. Então o que eu vou fazer? Eu só vou copiar. O que eu faço? Ó? Venho aqui, ó, abro o meu arquivo, onde isso já foi desenvolvido, que se chama volume relativo, e consigo aproveitar o código, tá? Sem ter que ficar digitando. Então a vantagem do PEC também é essa, tá, pessoal? Você consegue aproveitar partes de códigos existentes e só fazer adaptação para o seu código do novo robô que você está desenvolvendo, beleza? Então copiei ele, tá? Vou dar um Ctrl V e agora eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. Mas antes eu vou declarar aqui, ó,
as variáveis que precisam ser declaradas, tá? Então, o entrou comprado, preciso declarar. O meu entrou vendido aqui, ó, também preciso declarar. Vocês já vão entender como é que é isso. Vou explicar para vocês tudo certinho, pode ficar sossegado, tá? O meu alvo também preciso declarar. Vou colocar um alvo aqui de 300 pontos, beleza? O fator da virada de mão também preciso declarar aqui. Já vou explicar para vocês o que é esse fator. Vou colocar em 3, tá bom? Ponto vírgula. Beleza. Então, olha só o que é que vai acontecer quando o nosso robô entrar na operação. Então, supondo que ele entrou comprado, tá? Supondo que esta ordem aqui tenha sido executada. O que é que vai acontecer, pessoal? O nosso bot vai entrar em qual laço? Aqui, ó, CSBot. Então, se eu estou comprado, ele vai entrar dentro dessa condicional, beleza? E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o envio do meu alvo, ou seja, uma ordem do tipo Celt Cover Limit, é uma ordem que vai ficar pregoada, tá? A partir do meu preço médio da entrada, que é o Buy Price, mais o meu alvo, beleza? Que está aqui especificado, ó, alvo de 300. Então, o que é que ele vai fazer? Entrou rompendo? Ele vai lançar o alvo. Essa primeira linha aqui, ó, na verdade a segunda linha, ó, fala isso para mim, tá? Vai lançar uma ordem de venda X pontos acima do meu preço médio de entrada. Show de bola. Depois, ele vai verificar se ele já entrou vendido ou não. Por que ele tem que verificar isso? Porque se é a primeira entrada, ele precisa fazer o envio da minha ordem de stop com uma quantidade maior de mão, tá? Ele precisa fazer um envio de uma ordem de stop aqui, ó, sei lá, com 3 contratos, porque eu quero virar a mão com uma quantidade maior de contratos. Então, se eu entrei com um contrato aqui no rompimento, tá? Entrei com um contrato, eu vou querer estopar com 3. Por que com 3? Um, para anular o primeiro contrato, beleza? E mais 2 para virar vendido em 2. Fazer um aumento de posição na virada. Então, o que é que ele faz? Se ele ainda não entrou vendido, ou seja, se entrou vendido é 0, o que ele faz? Ele faz um envio de uma ordem na mínima, menos o Min Price Increment, que é incremento mínimo do ativo, no caso aqui seria 5 pontos, tá? Coloca aqui o Offset, beleza? E pega o tamanho da minha posição de entrada, tá? Buy Position aqui no caso, se ele entrou com um contrato, Buy Position vai ser 1, e multiplica por 3, ou seja, ele vai fazer um envio da minha ordem de stop com 3 contratos, tá? Agora imagina comigo o seguinte, se ele já passou no laço entrou vendido, ó, o entrou vendido é 1. Certo? Então, se ele já entrou vendido, uma vez agora ele está comprado, é porque já estopou, né? Ele já fez essa virada de mão. Então, ele não passa aqui, ó. Se entrou vendido é igual a 0, não é mais 0. Então, ele não entra aqui. Então, ele vai entrar onde? No C não. E aí, ele vai colocar o stop da operação, entende? Com o meu buy position. Então, é um mecanismo que garante que eu consiga entrar com um contrato, fazer a virada de mão, somente se ele ainda não fez nenhuma virada de mão, entende? Se eu não uso isso aqui, toda vez que ele entrar aqui dentro desse laço, ele vai querer ficar dobrando a quantidade de contratos, e não é isso que eu quero. Eu preciso que ele pare de ficar dobrando essa quantidade. Então, por isso que toda vez que ele entra vendido a primeira vez, eu falo, ó, entrou vendido. Se entrou vendido e agora ele está comprado, é porque já fez a virada de mão, ó, com esse fator de virada de mão. E agora eu só quero que ele coloque o stop na minha operação. Mesma coisa se ele entrar comprado a primeira vez. Se ele entrou comprado, a minha variável entrou comprado vai receber 1, vai lançar o meu alvo e quando ele chegar aqui, ele vai olhar, entrou vendido? Não, entrou vendido é 0, porque a primeira vez agora ele entrou comprado. Então vai colocar a ordem de stop com 3 contratos ao invés de 1, beleza? Supondo que ele reverteu a mão, ele vem aqui para cá, ó, agora entrou vendido. Bom, se entrou vendido, ele vai setar a minha variável entrou vendido, tá? Vai colocar o meu alvo e vai olhar. Se o entrou comprado igual a 0, ele lançaria uma outra ordem com a virada. Porém, o entrou comprado agora, ó, ele foi para 1. Então, essa condição passa a ser falso. E essa condição aqui é a condição que fica verdadeira. Ele faz um envio da minha ordem de stop com o tamanho da minha posição, que no caso são 3 contratos. Depois que ele sai da operação, o que eu preciso fazer? Eu preciso zerar essas variáveis. Entrou comprado e entrou vendido. Para quê? Para que quando ele faça uma nova entrada, faça um novo trade, para que essas variáveis aqui estejam zeradas e ele consiga fazer o lance da virada de mão tudo certinho, tá? Senão vai dar problema. Então eu faço essa zeragem. E aí, meus amigos, o que é que vai acontecer? Assim que ele zerar o trade, ele vai tentar fazer um envio de ordens novamente, tá? Ele vai tentar fazer um envio de ordens novamente. Mas eu quero que esse cara aqui opere uma vez só no dia. Então o que eu faço? Eu preciso bloquear ele de fazer novas entradas. Então assim que ele entra comprado, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada de block, e ele vai receber 1, beleza? Mesma coisa aqui, ó, no vendido. Quando ele entrar vendido, eu faço minha variável block, receber 1, e só libero ele para entrar aqui, ó, se block for 0, tá? Block, quando você liga o robô, ele já é 0. E aí, uma vez que ele entra comprado ou vendido, ele torna block igual a 1 e nunca mais no dia ele vai entrar dentro deste laço, beleza? Agora eu venho aqui e declaro minha variável, também como inteira, porque só está recebendo 0 e 1. Fechado? E aí, meus amigos, o que acontece? Se você deixar esse robô ligado de um dia para o outro, o meu bloco ele vai permanecer em 1, né? Se ele já operou no dia anterior, no dia atual, o meu bloco vai ser 1 e ele não vai realizar operações. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma zeragem dessa variável aqui.
quando passa de um dia para o outro. Então cria uma condicional aqui do seguinte, ó, se, aí fecha parênteses, date for diferente de date anterior, então block, dois pontos, recebe 0. Por que isso? Porque é o seguinte, ó, imagina assim, ó, quando troca o dia, o que é date? Primeira coisa, o que é date? A função date retorna para mim a data do candle atual. Então, olha só, se eu olhar para o mesmo dia, no dia 22, a data deste candle, qual que é a data? Ó, passei o mouse em cima, ó, 22/10. Se eu olhar a data do candle de trás, ó, qual que é a data? 22/10, certo? Tá aqui, ó, no resumo. Quando abre o pregão, a data aqui, ó, do primeiro candle do dia é 22/10. A data do candle anterior, ou seja, do dia anterior, é 21/10. Então, o que é que ele está fazendo aqui, ó? Ele está comparando se a data do candle atual, ou seja, do dia atual, que é date, se ela for diferente da do dia anterior, tá? Que é este cara aqui, ó. Se essas datas aqui forem diferentes, o que é que ele faz? Ele zera o meu bloco vai para 0, tá? É isso que ele está fazendo. Para que isso aconteça, obviamente, o robô tem que estar ligado já na primeira vela do dia, senão ele não vai fazer o reset do bloco, beleza? Então é muito importante que, se você for deixar o robô rodando vários dias, você tem que manter ele ligado antes da abertura do pregão para ele poder fazer essa zeragem quando acontece essa vela aqui, tá? Então, para isso que serve. E como é que você faria uma zeragem manual desse bloco? Você vai lá e troca qualquer parâmetro do robô, qualquer um. Troca o alvo, põe mais 5 pontos aqui no alvo, dá um ok, ele zera todas as variáveis, tá? Um jeito de você fazer a zeragem e aí ele pode voltar a operar no mesmo dia. Fechado? O robozinho de hoje está pronto. Vou salvar ele como robô, vela dos bilhões, YouTube. Esse robô, meus amigos, vai fazer parte lá do pack de robôs, tá? Então, para você que já tem o pack, entra lá, faça o download novamente e este robozinho estará lá, tá bom? Você adquirindo o pack, você leva todos os robôs que já tem no pack. Com isso aqui, cara, se eu não me engano, é o robô de número 114. Você leva todos esses robôs e fica recebendo por um ano novos robôs que eu trouxer aqui no canal. E o preço, meus amigos, tá bem barato, tá? Tá bem barato. Hoje, na data de hoje desse vídeo, ele sai a R$347, beleza? Eu vou segurar esse valor até na sexta-feira, dia 31 de outubro. A partir do dia 1º, pessoal, o valor do pack vai aumentar, tá bom? Ele vai sair de 347 e vai para 499, beleza? Vai para 499. Se você pegar, são 114 robôs. Vamos fazer uma continha aqui, ó, de padaria. 499 dividido por 114, R$4,37 para cada robô. É muito barato, é tudo código aberto, cara. Tudo código aberto. Então, por isso que eu vou aumentar, beleza, pessoal? Então, aproveita aí para adquirir até na sexta-feira. Fechado? Show de bola. O que a gente vai fazer? Vamos colocar esse robozinho para rodar. Como é que você faz? Você vai fazer o seguinte, ó. Vou requisitar aqui a data do replay do dia 13, tá? Eu sei que foi um dia ruim, mas eu preciso colocar ele nesse dia para vocês entenderem o funcionamento e verem ele trabalhando, fazendo virada de mão, colocando stop. Então esse dia aqui foi um dia péssimo, né? Ó, foi o dia em que ele entrou vendido, tá? O mercado não evoluiu, virou para compra, tá? E depois aqui, ó, teria estopado. Então o que que eu vou fazer? Vamos medir aqui o tamanho do alvo, ó. Quanto ele andou. Ele chegou a andar 190 pontos. Não é tão ruim assim, né? Se você tivesse colocado um alvo ali de 130, 150, teria pego. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um alvo de 300 pontos para não pegar o alvo. E aí a gente vai conseguir ver ele fazer as viradas de mão e colocar o stop. Então ele vai entrar aqui com um contrato vendido, tá? Neste rompimento. Depois ele vai fazer a virada de mão aqui com 3 contratos. Um contrato para anular esse aqui e vai ficar, então, com 2 contratos na mão, tá? Quando ele cair aqui, ele vai fazer o stop da operação. Fechado? Então vou capturar aqui o dia 13 e vou adiantar o replay até às 9h55. Vamos requisitar, já vou ter para mostrar para vocês ele funcionando na prática. E pessoal, enquanto a gente conversa fazendo o robô, ó, o robôzinho black box vai fazendo dinheiro, ó. Já tá aí batendo os seus R$800 no dia, tá vendido por enquanto aqui, ó, em 2 contratinhos, tá? Montando o sisteminha de gradiente, só perdeu hoje, chegou a perder, né? R$122, mas já tá aí com R$800 no dia de lucro. Caso você queira testar, dá uma olhadinha no link da descrição, beleza? Você pode também entrar no meu grupo do Telegram e acompanhar lá, ó, o resultado do pessoal. Eles vêm postando aqui, ó, no grupo os seus resultados, tá? Então pode entrar lá e dar uma olhadinha para acompanhar os resultados, beleza? Você pode também deixar sugestões de vídeos aqui, ó, no tópico sugestões de tema, beleza? Entra aí no grupo do Telegram, já tá com 10.582 membros, grupinho aí que só cresce. Então, meus amigos, como é que você vai configurar esse robô? Vai clicar aqui na engrenagem, vamos carregar ele aqui, ó, robô, vela 2 bilhões, YouTube, vamos carregar ele aqui. Você vai colocar aqui, ó, 3 contratos por ordem, 3 contratos na quantidade máxima da posição. Por que isso? Se você colocar aqui um contrato na quantidade por ordem, imagina assim, como é que ele vai conseguir fazer a virada de mão se ele precisa fazer um vídeo de 3 contratos para virar a mão? Não vai conseguir. Você está limitando a um contrato. Então o que que você faz? É 3 aqui, cara. Beleza? Coloca 3 e 3.
Lá no contrato da entrada já está especificado que é um contrato. Então você precisa deixar liberado para o robô colocar até 3, mas aqui, ó, no contrato da entrada tá quanto? Tá 1, então ele vai entrar com 1, beleza? Pode ficar sossegado, tá? Como é que ficaram os parâmetros então? Fator de virada de mão de 3, 3 para ele poder virar a mão e ficar com 2. Caso você queira ficar com 3 contratos, você põe 4. Vai do quanto você quer, tá bom? Quantidade de contratos de entrada, vou deixar 1. Amplitude máxima, então, e mínima ficou 300, tá? Dentro de um range de 300 ele faz entrada, maior do que isso ele não faz. O tamanho da vela de detecção ficou de 4 bilhões. Tá? E meu offset aqui ficou em 100 pontos, beleza? Vamos dar um ok. Aqui na aba de entrada, obrigatório realizar videoartes quando a condição for satisfeita, permitir múltiplos envios e alteração da mesma barra. Para você que já tem um pack de robôs, quando você for testar um robô, cara, adianta o vídeo até no final. Segundos antes aí de eu mostrar o robô funcionando, eu sempre mostro as configurações que você precisa utilizar nos robôs. Porque senão não adianta você só importar o seu robô, colocar ele no modo de automação, mas configurar tudo errado, não vai funcionar. Então, para que ele rode de maneira correta, você precisa seguir isso que eu mostro para vocês. Cada robô é uma configuração diferente, beleza? Sigam as instruções que eu mostro logo antes de mostrar o robôzinho rodando na prática, tá? Na aba saída nada, na aba risco, pode colocar o limite de ganho de perda no dia se quiser, e aqui na segurança pode manter padrão, beleza? Salvar e saiu, show de bola. Vamos adiantar o replay aqui para as 9h55 e já volto para mostrar para vocês o robôzinho funcionando na prática, beleza? Robôzinho rodando, meus amigos. Vamos aguardar aí a primeira entrada para ver se ficou tudo certinho, beleza? Olha lá, volume crescendo, acho que vai ser nessa vela, hein? Olha lá, ó. Marcou a máxima do dia e a mínima, pausei. Ele colocou a ordem de venda aí de compra, tá? Assim que ele executou, ó, ele aumentou a quantidade de lotes aqui, ó. Deixa eu soltar o play um pouquinho para ele juntar essas ordens, olha lá, ó. Então ele entrou com um contrato, tá? Colocou o alvo aqui. Também deixa eu arrastar aqui, ó, para não executar, beleza? Coloquei um valor maior aqui, só arrastei ele para não executar. Eu acho que eu mexi ali e acabou ficando com 100 pontos, beleza? Então só para ele não executar a ordem, acabei arrastando aqui para a gente poder ver essa virada aqui, tá? Então ele está com 1, vai estopar com quanto? Com 3, ou seja, vai ficar com 2 na mão, beleza? Olha lá, pessoal, vamos ver se ele vai virar a mão aí agora, ó. Tá prestes a fazer a virada. Assim que ele pegar esses contratos aqui, ó, ele precisa colocar o stop na operação, tá? Comprado em 2, colocou o alvo, colocou o stop, beleza? Tá certinho. Então se ele cai aqui agora, ele stopa. Senão ele pode ir pro alvo lá e encerra o trade, depois ele não abre mais operações um dia, tá? Vamos ver o desenrolar aí. Então lembrando para você que for utilizar, o indicador é um arquivo, tá? E o robô é outro arquivo, beleza? E ele vai estar lá dentro do pack, os dois arquivos juntos, o indicador mais o robô. Então faça a importação de ambos, tá bom? Beleza que teria pego o take e teria finalizado, tá? Show de bola, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se curtiu aí, lembra de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos e até mais, meus amigos.